Olá amigos, depois dos nossos primeiros vídeos falando sobre aprendizagem, as pessoas têm participado bastante, feito comentários e perguntado sobre técnicas de memória. Mais importante do que técnicas de memória, de maneira mais minuciosa, é a gente entender como trabalhar o material de estudo e organizar o material de estudo. Veja bem, se eu recebo uma série de informações e eu não organizo essas informações, eu não hierarquizo essas informações, é como se fosse o balcão de uma biblioteca em que o bibliotecário vai recebendo uma série de informações de livros e ele não guarda esses livros por categorias específicas, ele não separa esse material nos locais específicos, é como se ele fosse fazendo um amontoado de informações. Depois, ele mesmo querendo acessar essas informações, ele tem dificuldade. Olha, o problema da memória das pessoas, a gente divide os estudos da memória em três etapas. A gente diz que o sistema de memória precisa ter um sistema de entrada, ou seja, como a informação entra, não é bem uma entrar, mas como ela ativa, na verdade, certos circuitos, como é que ela aciona essa parafernália que temos dentro do nosso cérebro. O outro é o sistema de armazenagem, de organização dessas informações, e o outro é o sistema de resgate. A maior parte das pessoas, elas pensam que o problema da memória está na armazenagem e no resgate, mas na verdade não. O problema está já no ordenamento da informação, ou seja, em como a informação foi trabalhada no primeiro momento, que a gente chama de entrada. Na verdade, o processo de condicionamento inicial. Então, se você trabalha bem a informação inicial e faz uma cadeia associativa muito bem, trabalha com reforçadores de maneira muito legal, hierarquiza essa informação. O que é hierarquizar a informação? Veja bem, eu posso estudar filosofia de maneira aleatória, ler um filósofo aqui, ler outro filósofo ali, mas eu posso também estudar filosofia fazendo um link com as escolas de filosofia e a que momento histórico essas escolas de filosofia se ligam. Isso parece dar mais trabalho, mas também se torna mais eficiente para o cérebro. Porque é como se o cérebro conseguisse construir um mapa. E o nosso cérebro, ele evoluiu dentro da lógica de mapas. A gente precisa lembrar que os nossos ancestrais eram caçadores-recoletores. E eles precisavam lembrar de percursos, de trilhas, de caminhos. Então toda a informação que a gente joga e que a gente distribui como se existisse um mapa, essa informação é mais preciosa do que essa. Essa está subordinada a essa aqui já se conecta a essa outra. Então, sempre que a gente faz dessa maneira, criando como se fosse os reinos de Aristóteles, né? Que a gente divide reino animal, e dali a gente vai criando outras subdivisões, reino animal, reino mineral, reino monera, e a gente conecta outras informações. O cérebro tem ali subsídios para guardar melhor essas informações. E aí ele consegue também localizar com mais facilidade. Então é muito importante a organização do material, é muito importante os intervalos de estudo e é muito importante também que a gente não apresente isso num volume único. Veja, a ideia do volume único, ela se torna enfadonha. É um volume muito grande de informações sobre uma mesma temática. Não dá tempo o cérebro criar curvas no processo. Então é importante que a gente, ao estudar um determinado conteúdo, a gente separe isso em intervalos. Logo mais, em outro vídeo, eu vou trazer informações para vocês de um experimento que eu realizei alguns anos atrás, em que eu trabalhava uma disciplina chamada Comportamento do Consumidor. E nesta disciplina eu trabalhei tanto ela na graduação, como trabalhei ela também numa pós-graduação. Qual é a diferença de onde eu... Na graduação, essa disciplina foi processada em termos de 60 horas ao longo de um semestre. Na pós-graduação, essas 60 horas foram dadas praticamente corridas, entre sexta, sábado, domingo e depois de um outro final de semana. Então, um volume de informações muito grande para um curto período de tempo. Então, o que acontece? Nos resultados depois do experimento, eu vou trazer isso tudo muito bem para vocês, lógico, com muitas outras variáveis externas, mas, de modo geral, as turmas de graduação tiveram um processo de aprendizagem muito mais adequado do que as turmas de pós-graduação, salvo, evidentemente, aquelas pessoas que já trabalhavam com o comportamento do consumidor e já liam sobre o assunto porque conseguiram fazer conexões com mais facilidade com o seu cotidiano. Veja, fazer conexões com facilidade com o seu cotidiano, com informações que você já possui, torna esse material muito mais fácil de ser assimilado.
Então eu espero que vocês guardem a informação de hoje, hierarquizar bem a informação, conectar com experiências que nós já temos no nosso cotidiano e logo nos próximos vídeos estaremos dando novas dicas sobre como potencializar o processo de memória. Um abraço em todos.